E aí galera, beleza? Eu sou Sakura Prongs e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o gorro de Natal que a Jinx usa. Mas você pode usar para outros personagens, como sempre aqui a gente ensina técnicas e não só tutoriais específicos. Saúde! E se você quiser acompanhar todo o conteúdo que eu crio, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu posto com bastante frequência no Instagram e vai ser uma honra ter você por lá. Bom, esse tutorial vai ficar no intermediário, porque você precisa ter algum conhecimento sobre costura e essas coisas para ficar mais fácil para você conseguir fazer a peça por completo. Se você for completamente iniciante, talvez você tenha dificuldade. E se você quiser, tem playlists aqui no canal com os vídeos que a gente tem de tutorial dividido entre iniciante, intermediário e avançado. Então, se você quiser usar o conteúdo do canal para estudar mais, para conseguir construir o seu cosplay, dá uma olhada nessas playlists e estude a partir delas. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Haha, não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Eu iniciei fazendo um molde em jornal do que eu precisava. Eu guardo esses jornais desde muito tempo e eles sempre são úteis. Como são um material praticamente de graça, se você pegar de alguém que tá descartando alguma coisa assim, eles também são bem compridos, o que facilita bastante o trabalho. Eu acabei fazendo um molde bem maior do que eu precisava, mas é uma ótima forma de você ter uma noção do que você precisa fazer. Eu coloquei ele em cima do meu tecido dobrado, no maior comprimento que eu consegui. Como eu tava trabalhando com o resto desse tecido, eu tive que usar ele da melhor forma possível para não gastar muito material, mas conseguir a peça que eu queria. Por isso que ele não ficou exatamente do tamanho que eu tinha feito o meu molde. Depois que eu tinha todo recortado ele, eu virei ele ao contrário, com a parte certa junto com a parte certa, né, e a parte das costas do tecido para cima, para que eu pudesse fazer a costura. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Haha, não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Eu passei na máquina com uma linha reta mesmo, em toda a borda. Como essa peça não precisa ser elástica nem nada assim, eu não achei que tivesse necessidade de fazer qualquer coisa mais diferente em cima disso. A única coisa é que por causa dos pelinhos desse tecido pode ser um pouco complicado alinhar eles, então vai com bastante carinho. Eu com certeza preciso afiar as minhas tesouras que estão horríveis. Eu briguei muito com elas, elas estavam mastigando completamente tecido. Então fica aqui a dica, se você quer começar a trabalhar com tecido, tenha uma tesoura para tecido e uma tesoura que não é de tecido. No caso, eu tenho duas que são de tecido e duas que não são de tecido e mesmo assim estão todas zoadas. Depois que eu tinha feito toda a costura, eu utilizei algo pontiagudo, na verdade foi a cola, o bastão da cola quente para fazer a virada. Depois disso eu peguei uma entretela e eu tô costurando ela um pouquinho menor do que a minha peça para que ela vá dentro do meu gorro. Eu achei que só o tecido tava muito fofo, tava muito solto e ele não ficou com um formato interessante. Então eu costurei essa entretela, não precisa virar ela ao contrário nem nada, e eu enfiei ela o mais profundo possível, alinhando a costura de cada uma delas juntos. Pode ser um processo um pouquinho chato, mas vale a pena no final. Para ter certeza que essas peças não vão se mexer, você pode alfinetá-las depois, facilita bastante o trabalho. E se você gosta do canal, gosta do conteúdo aqui do canal, você pode ajudar a gente se tornando um polvinho. Os polvinhos são os membros de canais aqui no YouTube. Você pode se tornar um membro no botão aqui embaixo de Seja Membro. A partir de R$ 1,99 você já ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Haha, não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Agora, a gente vai trabalhar nos detalhes que tem nesse gorro. Eu preferia fazer eles com um tecido dourado, mas eu não tinha. Por isso eu vou fazer eles de EVA. Eu vou utilizar o EVA fino de papelaria convencional, aquecer ele antes de recortar o meu molde, desenhar o meu molde e recortar nele. Tanto o molde que vai na parte de cima, quanto na parte de baixo do meu gorro. E vou cortar com um estiletinho mesmo. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Haha, não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Depois que eu tinha as peças recortadas, eu vou passar primer nelas usando a cola branca. Se você tiver o tecido dourado, eu super recomendo que você utilize ele. Eu tô utilizando o EVA porque eu não tinha tecido. Isso faz com que eu tenha que fazer vários passos extras no meu trabalho. Inclusive, passar esse primer bem grosso em cima do EVA para ter certeza que o dourado que eu vou passar depois vai ficar bem bonito. Porque se eu passar o spray direto no meu EVA, sem primer nem nada, ele vai sugar tudo e vai ficar
ficar muito feio. Eu passei algumas demãos de cola branca e esperei secar. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Depois que eu tinha passado várias demãos de cola branca pra ter certeza que a minha peça ia ficar bem lisinha, eu pintei ela com tinta spray dourada. A tinta spray dourada precisa ser passada em cima dessa base quando ela estiver realmente seca, tá? Então, é isso. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Para fazer a base do meu pompom da ponta, eu utilizei uma esfera com espuma e feltro em cima que eu tinha feltrado anteriormente. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz isso, nem nada assim, porque eu acho meio desnecessário. Eu só utilizei porque era o que estava mais perto na minha mão. Mas você com certeza pode utilizar alguma bolinha de isopor, mas aí tome muito cuidado com a cola quente, porque a cola quente ela tem uma tendência a consumir o isopor, né? Então você de repente vai ter que colar com outra coisa, ou usar uma cola quente que não esteja tão quente assim, porque ela não absorve tanto o isopor, ou utilizar algum tipo de espuma mesmo por dentro, que você corte ela num formato. Eu comprei uns retalhos de espuma pouco tempo atrás, e dá pra você comprar um retalhinho desse de espuma, recortar em volta, porque ele vai ficar bem levinho. Esse daqui meu, como essa minha base ela tinha um pouquinho de peso, essa ponta ficou bem pesada. Se você conseguir fazer ela com algo mais leve, com certeza vai ficar bem melhor pra você. Então, pra fazer o meu pompom, como eu comentei, eu tô utilizando essa base de feltro que eu já tinha feito e você não precisa utilizar ela. Mas a técnica em cima de qualquer bolinha que você vai fazer é a mesma. Eu vou colando, dando a volta e recortando para poder fazer as emendas. Como a peça é redonda, você precisa estar sempre de olho nos ângulos para ter certeza que eles vão encaixar. Por isso é interessante fazer esses picotes para ter certeza que um vai em cima do outro. Como a pelúcia é um tecido que perdoa bastante qualquer defeitinho, porque ela se cobre por causa dos pelinhos, é bem mais fácil de trabalhar. Eu fui aos poucos recortando e colando, tirando o excesso e acrescentando material, até que eu tivesse com toda a minha bolinha coberta. Pelo menos quase toda, até a parte do topo, onde eu deixei ela aberta, para depois, futuramente, acrescentar o resto do negócio, o resto do gorro. Recortei um pouco do excesso do pelo, penteei um pouquinho ele e reservei meu pompom. E se você tá interessado em estudar mais sobre cosplay, você pode dar uma olhada no Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay de forma geral, não só sobre confecção de prop makers. Você pode achar o link do Clube Cosplay no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Agora que eu já tenho todas as minhas peças separadas e prontas, a gente vai começar a fazer a montagem. Para fazer a colagem dessa peça da ponta, que foi bem complicado fazer, já que eu fiz com EVA, recomendo. O tecido dourado fica bem melhor. Eu fiz primeiro a união com fita crepe mesmo, recortei todos os excessos, acertei ela e colei com cola quente mesmo. O acabamento não ficou tão legal como eu queria, mas ele ficou bem interessante. Lembra de ajustar as emendas com as costuras que ficaram na parte de trás da peça, deixa tudo mais bonitinho. Depois eu abri um buraco dentro da minha bolinha de feltro com tesouras diferentes, estiletes e coisas que eu precisava, e aí eu enchi bastante de cola quente e enfiei essa ponteira dentro do meu pompom, e a minha parte de baixo tá praticamente pronta. Eu cortei um restinho de pelúcia extra e aí eu acertei só a bordazinha onde tinha ficado a emenda do meu gorro com o meu pompom, para ter certeza que ele ia ficar o mais bonitinho, o mais lisinho possível. E aí você tá vendo um monte de cabeça da Sakura. Sorry. Depois disso, eu fiz uma colagem da parte de cima. Eu tomei muito cuidado nesse momento, porque a Nidalee queria ficar exatamente onde eu estava trabalhando. Tome muito cuidado se você tiver animaizinhos, se você estiver mexendo com cola quente, se você estiver usando estilete, qualquer coisa assim, porque eles podem se machucar. Então eu fui com bastante carinho, bastante cuidado para ter certeza que ela não ia enfiar a patinha na cola quente. Colei a borda toda pra gente ter uma primeira base do que vai fazer, recortei o excesso e depois eu colei as pontas na parte de cima. Talvez devêssemos
devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Uma coisa que eu tinha preparado antes era um pedacinho de pelúcia para colocar na parte de cima, que é agora a última peça, a última parte que a gente vai encaixar no nosso corpo. Eu simplesmente peguei um pedaço de pelúcia, recortei um pedaço dele, ajustei o tamanho e a gente vai jogar tudo isso na máquina de costura. Para ter certeza que a minha pelúcia não vai ficar presa na minha peça quando eu for costurar, porque eu pretendo costurar na máquina de costura, pelo menos a parte de baixo, eu penteei todos os pelos ao contrário do espaço que eu precisava deles. Assim fica mais fácil de trabalhar. Aí, depois que eu tinha certeza que ela estava o mais retinha possível, eu tirei um pouquinho do excesso dela, que ela também estava muito grande, eu penteei e passei uma fita crepe na borda para ter certeza que a minha pelúcia ia estar para um único lado, penteada para cima. Depois eu fiz um super sanduíche com alfinetes e fui com muito cuidado. A minha ideia principal era costurar de trás para frente na máquina de costura. Eu achei que ia ficar mais fácil para mim controlar a minha costura. Só que o que acontece é porque a linha tava fazendo força e eu tava fazendo força no pedal pro outro lado, eu estourei 2 agulhas. Então eu recomendo que você faça sempre o serviço do lado certo da máquina de costura para evitar, ainda mais se você estiver costurando tantas camadas de tecido assim. A pelúcia é grossa, eu tô costurando o EVA, o tecido do gorro e a entretela tudo junto. Eu tô passando uma costura na borda toda para ter certeza que ela vai ficar bem bonitinha e bem acabada. Depois que eu tenho toda a borda costurada, eu vou emendar a abertura da pelúcia para ter certeza que ele vai ficar bem acabadinho, tirar qualquer excesso de linha e aí a dobra eu vou fazer depois com cola quente. Se você não tiver máquina de costura, você pode fazer essa parte com cola quente. O acabamento só tem que ser feito com bastante cuidado para ter certeza que você não vai ficar com nenhuma borda aparecendo, nem nenhum excesso. Para ter certeza que essa parte estava bem feita, eu fiz uma costura dupla. Depois da primeira, tendo certeza que tudo estava no lugar, eu passei uma segunda, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais de cuidado, e eu fui passando bem devagarinho na máquina para ter certeza que eu não ia arrebentar uma terceira agulha. De novo, limpa bem o seu material sempre, tira todas as linhas e coisas assim, porque o seu serviço fica mais limpo, fica mais bonito. Depois de tudo limpo, eu fiz a dobra da parte de dentro, como eu comentei, com cola quente. Seria bem difícil eu costurar tudo isso na máquina de costura, e como essa parte fica dentro da cabeça, né, ela não apareceria tanto. Eu fui passando cola quente com delicadeza na borda e empurrando a pelúcia pra dentro, sempre tendo certeza de que ela estava alinhada, para não correr o risco de eu ficar com uma peça torta no final das contas. Até esse ponto, eu ainda não tirei a fita crepe, e aí eu tiro ela por último, para ter certeza que nenhum pelinho vai ficar preso na cola quente. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos que vêm ajudando a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigada a todos vocês são extremamente importantes pra gente, muito especiais. Muito obrigada. Ah, é um detalhe interessante. Pra fazer com que o gorro ficasse alto aqui em cima, igual é o da personagem, eu acrescentei dentro do gorro essa espuma que normalmente tem em travesseiro, ou você pode encontrar ela individualmente no mercado. Então... descabelada, mas vale. Tá vendo aqui dentro, ó? Eu coloquei um punhadinho desse, não precisa ser muito, só pro gorro não ficar instantaneamente caído, murcho na minha cabeça. Já que essa pontinha aqui, ela é pesada, razoavelmente pesada, eu achei que colocar esse treco aqui dentro fez bastante diferença e realmente faz o gorro ter outro formato completamente diferente. Outro também detalhe interessante de falar pra vocês é, como eu utilizei EVA, ele é durinho, então ele faz com que o tecido fique assim, tá vendo? Mesmo se eu não colocar nada, essas pontas vão ficar bem marcadas. Por isso é importante que você, se você puder, usar tecido dourado, porque não vai fazer esse efeito dele ficar murcho, as bordas vão ficar mais limpas e você vai conseguir uma peça que com certeza vai durar mais, porque se ela for toda de tecido, você pode com certeza lavar. Do jeito que eu acabei fazendo aqui, eu tenho que lavar a seco, coisas assim. E deixa aí nos comentários pra mim que outro tutorial de League of Legends você gostaria de ver aqui no canal. E não se esqueça também que a gente tem uma playlist completa com todos os tutoriais feitos de League of Legends que já tem aqui no canal. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ele foi razoavelmente simples de fazer. Se você conseguir tecido dourado ao invés do EVA, fazer o EVA que eu usei, com certeza vai ser mais simples e vai ficar mais bonita a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima!